Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse canal foi pensado em você que ainda acredita que o Evangelho de Jesus pode ser pregado sem enfeites novelísticos. A você que acredita que o Evangelho de Jesus ainda hoje pode ser pregado sem invenções humanas, só o puro Evangelho de Jesus Cristo. Se você está nessa categoria de pessoas, você é bem-vindo a este canal. Você pode nos ajudar sugerindo temas para que a gente possa dar pincelar aqui. Repito, nós não temos a intenção ou a pretensão em dizer que vamos resolver os problemas aqui, né, dos temas que nos são sugeridos. Não, em hipótese alguma, não temos essa pretensão. Nós queremos apontar os caminhos para que você chegue às suas próprias conclusões, tá bom? Uma inscrita do nosso canal nos fez uma solicitação aqui, né, no nosso canal, dizendo: que conselho daria para uma mulher que vive em um relacionamento abusivo, violentada por seu parceiro? Ela pode se divorciar? Palavra muito pesada, né, dessa nossa escrita. Pois bem, a primeira coisa, Deus odeia o divórcio. Todo mundo que me conhece sabe que nós temos pregado, né, durante 14 anos nós estamos aqui nessa cidade, nós temos pregado isso aqui com frequência. Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz lá que Deus odeia o divórcio. Escute, mas no mesmo versículo, Malaquias 2,16, também diz que Deus odeia a violência. O mesmo texto está aqui, muito claro, muita clareza. Deus odeia o divórcio e Deus odeia a violência. Quando você pensa em um relacionamento abusivo, violento, né, é impossível você não pensar no que a Bíblia diz a respeito de um relacionamento. O que é um relacionamento ideal, conforme as Escrituras Sagradas? Pedro, ele mostra como a mulher deve ser tratada por seu marido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz que da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida no lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, o marido precisa tratar sua esposa com delicadeza e não com brutalidade. Precisa tratar a sua esposa com delicadeza, dando a ela, né, honra como vaso mais frágil. Não no sentido de essa fragilidade, não é no sentido de fraqueza. Não, mas biologicamente a mulher é mais frágil do que o homem. Isso é muito nítido, muito claro, muito claro. A propósito, né, tem uma mulher, né, que ela quer ser homem, e aí ela é daquelas lutadoras de MMA, ela querendo lutar contra um homem, porque ela é igual ao homem, ela se sente igual ao homem, ela está forte igual um homem. Então ela vai lutar com um homem lá na arena, muita gente assistindo a luta e o homem só batendo nela e as pessoas aplaudindo, e o homem massacrando ela e as pessoas aplaudindo, né? Até aquelas dos movimentos feministas que dizem que a mulher tem que competir com o homem de igual para igual, o que a Bíblia diz que está totalmente equivocado, totalmente errado. Ora, o homem deve tratar a mulher com delicadeza, né? Porque a mulher, ela precisa ser tratada com essa delicadeza. Eu quero pontuar aqui algumas coisas rapidamente, ok? Para que a gente possa pensar. Você é mulher e tem um namorado que ele está tratando você, abusando, né, de você, no sentido de maus tratos. Ele é agressivo. Você tem um noivo que ele é agressivo com você, ele agride não só verbalmente, não só psicologicamente, mas agride fisicamente você. Você é uma mulher que está junta, está amigada com um homem, está macebada com um homem. E esse homem trata mal você. Ele agride você, não só psicologicamente, verbalmente, mas também fisicamente, né? Nesse caso, o que você precisa fazer com urgência é deixar esse homem. Deixar esse homem. Você pode acabar o namoro, você pode acabar o noivado, você pode acabar esse relacionamento, mesmo que instável, com esse homem agressivo. Você pode, sim.
Se você se casa com esse homem que é agressivo, você vai correr um grande e terrível risco dele se tornar não apenas um marido, ou não apenas um namorado, um noivo ou um amante agressivo. E você está correndo o risco agora de ter um marido agressivo. Porque muito provavelmente depois do casamento ele não vai deixar de ser agressivo. Faça uma análise como ele trata a mãe dele, se ele ainda tem mãe, como ele trata as irmãs dele, como ele trata as pessoas na casa dele. Daquela mesma maneira ele vai te tratar pior umas 1000 vezes. Se você casa com esse namorado, com esse noivo, com esse relacionamento estável, ele vai ficar pior depois do casamento. E eu digo para vocês, acreditem, terminar um namoro, um noivado, um relacionamento como esse é diferente de terminar um casamento. Quando você se casa, né, terminar um casamento é mais complicado e muito, nem compara. Então, é melhor que você esteja atenta como está sendo o seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com esse que você convive, antes de dizer sim em casamento. Se você percebe que ele é agressivo demais, não dá de conviver com aquilo, então é melhor você deixá-lo antes de se casar. Mas a grande questão é a pergunta da nossa escrita. A mulher cristã que vive em um relacionamento abusivo pode se divorciar? Sim ou não? Complicado responder. Bem, em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos o divórcio como sendo a melhor alternativa ou como sendo um negócio certo. O divórcio não é justificado na Bíblia em nenhum lugar, mas ele acontece. E porque ele acontece, a própria Bíblia diz que é por causa da dureza do coração das pessoas. É por causa da dureza do coração das pessoas. Ora, o meio cristão aceita com mais facilidade o divórcio em um só caso, quando há a infidelidade conjugal. Aí o meio cristão aceita, entre aspas, com mais facilidade a questão do divórcio, com base em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. Que alguém diz que aquele texto, teologicamente, Jesus não está concordando com o divórcio. Naquele texto, alguém diz que a melhor teologia, a interpretação é que Jesus não está concordando com o divórcio. Bem, mas tem relacionamentos, meus amados irmãos e amigos, que eles são tão abusivos, tão agressivos, que é caso de polícia. Existem alguns relacionamentos, alguns casamentos, existem algumas mulheres e também alguns homens, mas isso não vem ao caso, estamos tratando no caso da mulher, agressão à mulher. Existem mulheres que elas sofrem tanto nas mãos do seu marido, dos seus maridos, que é caso de polícia, teria que ter denúncia. Teria que ter a Lei Maria da Penha. Ora, por quê? Porque como não justifica um divórcio, como Deus odeia o divórcio, Deus odeia também a violência contra a mulher. Está muito nítido. Nada justifica, meus queridos, nada justifica a permanência de um casamento abusivo e agressivo. Nada justifica. Dependendo do grau de agressividade, de abuso, algumas mulheres suportam. Sobretudo quando elas são cristãs e os maridos não são cristãos. Dependendo do grau de agressividade dos abusos, algumas mulheres suportam e elas, pela graça de Deus, às vezes veem os seus maridos se convertendo e sendo transformados em um novo homem. E elas então soltam foguetes e ficam alegres. Puxa, meu marido foi transformado e tal. E aí tem a questão. Ele era agressivo antes de ser cristão. Ele era abusivo antes de conhecer Jesus. Mas e os casos que tem agressivos dentro das nossas igrejas? E os casos em que trata-se de um casal cristão? A mulher cristã e o homem cristão, e o homem é agressivo, e o homem é abusivo, e o homem bate na mulher. E o caso de que
são pastores, líderes cristãos que fazem isso. E nesses casos, meus amados irmãos, da mesma maneira que Deus odeia o divórcio, Deus odeia essas atitudes destes chamados cristãos. Não se justifica, não se justifica. Agora, quem vai decidir dar um fim nessas agressões, nesse abuso excessivo, é você, mulher. Então não tem dúvida nenhuma que somente você é capaz de dar um fim nisso tudo, tomando as medidas que são previstas, inclusive, nas leis. Apenas você, e tão somente você. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família. E eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo tenha ajudado a você, pelo menos, a pensar sobre o assunto e a pesquisar sobre ele e a ter cuidado sobre ele. Deus abençoe e até no nosso próximo vídeo, se Deus permitir.